E aí, pessoal? Paulo Soares, da DPComp do Nota Já aqui, e a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre a introdução da obrigatoriedade do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, tá? Então, indo direto ao assunto, a gente vai aqui para o slide que eu preparei para vocês. Então, vamos lá. Atestado de Saúde Ocupacional, o ASO, obrigatoriedade. Quais empresas estão obrigadas a realizar os exames de saúde ocupacionais? Todas, tá? Todas. Todas. Não existe exceção. Até as microempresas e os MEIs estão obrigados a realizar os exames nos seus funcionários em regime contratual da CLT. Então a regra é essa. É contratação pela CLT? Sim. Se é contratação pela CLT, tem que fazer o atestado de saúde ocupacional, tem que fazer o ASO, tá? Não precisa pensar em nenhuma exceção, em nada. Até o MEI, que só pode ter um funcionário, se ele vai registrar pela CLT o funcionário dele, ele precisa fazer o ASO, tá bom? Isso não está relacionado com a obrigatoriedade de realizar o PCMSO. Mesmo que a empresa esteja dispensada da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ela deve submeter seus empregados aos exames médicos. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito no mercado, achando que se a empresa está dispensada do programa médico, ela também está dispensada de mandar os seus funcionários para o atestado de saúde. Não, isso não é verdade. Então, como eu disse antes, mesmo as empresas do risco 1 e 2, que eventualmente estejam dispensadas do programa médico, elas não estão dispensadas de enviar os seus funcionários para o exame, principalmente o admissional, mas a gente vai falar de todos com o tempo, tá bom? Então, aonde que está o fundamento da obrigatoriedade, né? O fundamento da obrigatoriedade, ele está no artigo 168 da CLT, que a gente vai ler junto aqui, tá bom? Será obrigatório o exame médico por conta do empregador, então a gente já sabe quem é que vai pagar o exame médico. Vai ser sempre quem estiver empregando, quem estiver contratando, tá? Nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. O que é importante? A CLT ela vai falar só genericamente o que é obrigatório. Depois a gente vai ter uma série de outras normas infralegais, que são normas que não são leis, mas que precisam ser obedecidas, que elas vão detalhar o assunto de forma que a gente saiba como utilizar essa obrigatoriedade no dia a dia. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. E a gente tem uma série de regras já do Ministério do Trabalho que fazem isso. Então ele diz o seguinte: será obrigatório o exame médico na admissão, está aqui o item 1, na demissão, está aqui o item 2, e periodicamente, está aqui o item 3. Então a gente já sabe aonde que está dizendo que é obrigatório fazer o exame médico? Na CLT. Em que artigo? No 168. E é aqui que ele vai falar aqui: admissão, demissão e o periódico. E no parágrafo 1º ele vai falar assim: o Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos que serão exigíveis exames por ocasião da demissão e os complementares. Então a gente tem que pensar o seguinte: em regra, o funcionário ele vai fazer qual exame? Em regra, ele vai fazer o exame clínico, que é aquele que o médico olha, faz pergunta, examina pessoalmente o paciente e ele vai dizer que ele está apto. A questão é que existe também a possibilidade, dependendo do lugar onde a pessoa vai trabalhar e qual é a função dele e qual é a exposição de risco que ele vai ter, o médico também pode pedir exames complementares. Pode pedir um exame de urina, um exame de sangue, um exame para saber qual é a capacidade pulmonar do funcionário. Então, existem todos esses exames, tá? Que são os complementares. Então, veja, nessa aula,
o que a gente está falando é isso. A gente está falando que é obrigatório para todas as empresas, independentemente de estar no programa médico ocupacional ou não, e que é obrigatório por conta da CLT. Então, na próxima aula, a gente vai falar com mais detalhes sobre essas questões todas, tá bom? E não se esqueçam, DPComp, especialista em sistemas desde 1981.